Ele é neuropsiquiatra e fala sobre a influência genética nas doenças psíquicas. Por coincidência, nós temos até um exemplo aqui na plateia, na figura do Eduardo Sterblich, que é nitidamente um desequilibrado, mas no bom sentido, evidentemente. Não é, Eduardo? É. Eu vou conversar com João Ricardo Mendes de Oliveira. Doutor João Ricardo, quando é que se descobriu a influência da genética em problemas psíquicos? João, o interessante é que isso foi bem antes de qualquer achado tipo DNA, porque os médicos, assim, no dia a dia da rotina deles de atendimento, quando encontravam um paciente, comumente os familiares diziam, o irmão dele também tem, ou um outro parente, avó. Então, isso, né, esse histórico que ocorre na hipertensão, na diabetes, também já era verificado, já era documentado pelos psiquiatras há mais de 2 séculos. A partir dos clínicos, do clínico geral que examinavam. E ainda sem haver nenhuma ferramenta mais tecnológica. Né? Agora, que tipo de pesquisa genética você faz, exatamente? Bom, a gente estuda fatores de risco genético para doenças como Alzheimer, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, algumas outras doenças menos conhecidas também, como a doença de Farr. Então, a gente tenta associar... A doença de Farr? De Farr. Como é que é essa? Que doença é essa? Eu te trouxe até o meu livro que eu escrevi sobre essa doença. Ela é menos conhecida. Cadê o livro, Alex? Traz aqui. O paciente com doença de Farr, eles têm calcificações dentro do cérebro, né? E os sintomas são muito parecidos com o de outras doenças, como esquizofrenia, demência. Eu coloquei uma dedicatória que eu acho que você vai gostar. Ah, é? Então, eles têm também sintomas que podem ser confundidos com outras doenças. Aqui um beijo para o querido Jô Soares, um beijo do gordo. Nem tanto, nem tão gordo. Managed Idiopathic Basal Ganglia Calcification. É isso aí, né? O FAS disease. Isso. O FAS foi o cara que identificou isso, claro. Isso, era um alemão. Mas como é uma doença que você precisa de um exame de neuroimagem, uma tomografia... Então, se você não fizer isso, clinicamente ela fica muito parecida com outros sintomas. Quais, por exemplo? Esquizofrenia, ou até a demência. Né? Você fica ouvindo vozes também, não tem essa possibilidade? Alucinações auditivas. Né? Então, se o médico não estiver desconfiando disso e não realizar uma neuroimagem, que nem sempre é feito, né, no dia a dia, ele pode ser erroneamente tratado de uma outra forma. Quais são os testes? Como são feitos esses testes? Olha, os testes genéticos, né, eles são feitos a partir de qualquer amostra de DNA do sangue, de um esfregaço da bochecha. Então, a partir do DNA, você compara pacientes e um grupo controle, ou pacientes e os parentes que não tinham aquele diagnóstico. Aí tem que pegar parentes para fazer também o teste do DNA, não é isso? Isso, é um tipo de modelo de estudo. Né? Tem vários modelos de estudo. O que é o doping cerebral? O doping cerebral é um tema bem... controverso, né? Porque existem algumas medicações que são usadas para tratar pacientes com transtorno de déficit de atenção, doença de Alzheimer, e então pessoas, né, essa parte eu acho que o pessoal da plateia vai ficar curioso, porque tem muito estudante, né? Então, principalmente estudantes começaram a fazer uso de algumas dessas medicações, verificando que o efeito era de aumentar a atenção, ou aumentar a memória durante um curto prazo. Então, muitos estudantes começaram a usar, principalmente... em vésperas de concurso, véspera de prova. Então, começou a ser feita uma prescrição assim, discriminada desses medicamentos. Né? E isso também, tudo tem um preço. Né? O medicamento tem efeitos colaterais, ele pode levar a alguns sintomas, né, que a pessoa... Por exemplo? Dependência, né? A própria dependência, ansiedade, sintomas de pânico, né? Crises de pânico. Então, são medicações que têm que ser prescritas, né? Elas não podem ser só compradas pela internet, né? Ou você não pode fingir que tem um sintoma para conseguir aquele medicamento. Como é que a pessoa compra remédios pela internet sem ter a garantia da origem? Isso é uma coisa que sempre... Bom, aí que está, boa parte das medicações são falsas, né? São medicamentos
que na verdade não são medicamentos, né? Até o que vai parar na farmácia no Brasil, esse tipo de rigor de fiscalização ainda não é perfeito, né? Mas uma porcentagem... Na internet, então, é uma coisa mais absurda, né? Tem coisas que dão para tratamento de coluna. Outro dia eu estava falando desse assunto aqui, uma tal de uma cápsula chamada HARP, que parece que tem, inclusive, muita cortisona e tal. E as pessoas compram pela internet e tomam. É impressionante. Agora, por exemplo, você falou desses remédios que são contra ansiedades, contra distúrbio da atenção. Isso. E aí isso aumenta a capacidade da memória da pessoa durante esses relatos, né, esses relatos eles são assim folclóricos, né? Uma pessoa passa para outra, né, mas principalmente a atenção ela é aumentada, né, a capacidade de foco. Então aquele estudante ou aquela pessoa que trabalha numa rotina muito intensa, né, um executivo que está sempre mudando de fuso horário, né, ele usa aquela medicação para se manter focado e mais ativo durante um certo tempo, né? Só que tudo que sobe desce, né? Então os efeitos que podem vir, né, são bem perigosos. Quais são os efeitos colaterais imediatos, assim? Você pode simular digamos assim, guardando, né, as devidas proporções, um transtorno bipolar, né? Você tem aquela euforia da performance que você está tendo e depois você pode ter sintomas depressivos, você pode ter crise de pânico. Então é muito arriscado, né? É possível fazer hoje em dia se pode fazer um teste genético pelo correio? Existe. Como é que é? Explica isso. Uma das empresas, né, que é muito conhecida é a 23andMe, né, que é uma empresa americana que uma das coordenadoras é casada com um dos criadores do Google, né? Então, você compra um kit que vem tipo um cotonete, né, que você passa na mucosa bucal, envia pelo correio e a partir dali eles extraem o DNA, fazem, né, todos os estudos e mandam o arquivo para você. E o curioso é que esse arquivo, se você autorizar eles colocam dentro de um banco de dados, tipo, digamos, um Facebook interno. Então, você pode descobrir que, por exemplo, uma pessoa no outro país tem 99% de características suas. Então, isso, por exemplo, já fez com que algumas pessoas separadas durante desastres ou guerras se encontrassem. Então, assim, o potencial... Ou até a origem. A origem, né? Descendências. E alguns são fatores de risco que ainda não dá para você quantificar se aquilo vai realmente causar a doença. Agora, voltando a falar do DNA, até que ponto você consegue chegar ao DNA de uma pessoa por um fio de cabelo sem a raiz do cabelo? Bom, você pode partir de sequências, né, da proteína que forma o cabelo, né, da queratina, mas se você não tem resíduos do DNA, você pode ver algum vestígio dele, né, RNA ou algumas outras substâncias. Mas o cabelo tem esses vestígios mesmo sem a raiz dele? É muito difícil que tenha, Ju. Entende? Mas a medicina forense, nesse aspecto, eles fazem umas coisas surpreendentes, né? Em alguns casos é possível, em outros não. Né? Mas é curioso como algumas pessoas são pegas exatamente no que elas menos imaginam, né? Então, eu me lembro desse caso de um terrorista que ele, enfim, mandou uma carta, uma ameaça, e usou luva, tomou todo o cuidado, só que aí ele, né, feito nos Estados Unidos, a cola já vem no envelope, ele lambeu o envelope, e aí, quando a carta foi encontrada, o DNA do cara estava naquela região. Né? Mais até do que ele podia esperar. Mas era um terrorista muito burro, né? Porque não sabia que a saliva dele... Ainda bem que os terroristas são burros. Pois é. Nem todos. Isso aqui é o chato, é isso, né? Agora... Doutor João Ricardo, no caso exatamente da doença de Fah, tem cura ou tem tratamento? Como é que é? É uma doença ainda pouco conhecida, Ju. E o mais impressionante é que algumas pessoas têm as calcificações e não têm os sintomas, né? Elas vão se acumulando. É impressionante como o seu cérebro ele tem uma capacidade de se adaptar àquelas lesões e, a partir de um certo momento, os sintomas vêm à tona. Então, por exemplo, há alguns parentes de pacientes que resolvem fazer a tomografia e descobrem a calcificação. E é surpreendente, porque são calcificações grandes, assim, não é um pontinho de cálcio. E é impressionante também como o seu cérebro consegue suportar isso. Isso, né? Mas, quer dizer... Até um certo ponto. A gente ainda não sabe, como é uma doença pouco divulgada ainda. Esse é o primeiro livro sobre doença de Fah, né, que a gente conhece. E
é mais difícil de ser feito esse diagnóstico. Mas e também não tem cura, não tem medicação preventiva? Não, tem medicações que tratam os sintomas, né? Alguns pacientes, depois de tratados, os sintomas desaparecem durante um certo tempo, isso é meio definido, e depois retornam, né? Mas como a maioria das doenças crônicas, você tenta controlar os sintomas, né? Tipo a diabetes, a hipertensão. Se você parar para pensar, são muito poucas coisas em medicina que a gente cura, né? Antibióticos, algumas fraturas, né? Mas muitas das doenças humanas são crônicas, né? Você vai lidando com ela. Vai tratando, né? Agora, em relação falando nisso, ao mal de Alzheimer, quais são as novidades sobre tratamento? Bom, a perspectiva de um tratamento realmente novo, né, a curto prazo, são algumas vacinas, né? Então, você imagine que uma das substâncias que se deposita no cérebro do paciente com a doença de Alzheimer, ele pode ser usado como se fosse um antígeno, um corpo estranho, do mesmo jeito que você faz uma vacina viral, bacteriana. Então, isso ainda já tem sido usado em humanos com taxas diferentes de sucesso, mas ainda não faz o que se imagina. Mas provavelmente vai ser uma perspectiva futura importante. Isso depois que o paciente manifesta que está com a doença, a vacina ainda resolve? Essa é a grande dificuldade. Os estudos feitos até agora foram em pessoas com esse perfil. Você tinha um sintoma e fazia. Só que a doença de Alzheimer no nosso cérebro, ela começa muito antes dos sintomas aparecerem, né? Então, o seu cérebro é uma coisa que se chama resiliência cerebral, né? O seu cérebro ele consegue manejar aquelas lesões de uma maneira que a gente ainda não conhece, mas até um certo ponto ele dá conta. Depois não, os sintomas vêm à tona. Mas agora que alguns exames de neuroimagem eles detectam essas placas sem ter que você esperar fazer uma necrópsia, né? Então isso está se tornando mais precoce. Provavelmente os próximos exames e próximos tratamentos vão ser cada vez mais antecipatórios, né? Você não vai esperar o sintoma vir à tona, você vai tentar ver se há algum sinal no cérebro de que a doença já começou. Muito bem, eu conversei aqui com o Dr. João Ricardo Mendes de Oliveira. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Daqui a pouco a gente volta.